Muito obrigada, professor Mário Silva. Segundo o nosso programa, abrimos agora um espaço para questões, esclarecimentos. Temos ainda alguns minutos antes de sairmos para o almoço. Faça favor. A primeira era para o professor Mário Silva. Falou sobre arbitragem tributária, né? Que quem nomeava os árbitros seriam o Estado. Acho que foi isso que eu percebi. A característica principal da arbitragem é a parcialidade, não é? Então, como é que fica nesse caso, quando houver um litígio entre um contribuinte e o próprio Estado? Como é que fica, ou onde é que fica a imparcialidade nesse caso? Uma vez que os árbitros são pagos pelo Estado, né? A outra seria para o professor Joaquim Rocha. Era relacionado com a vinculação entre a administração tributária e o contribuinte. No exemplo que deu, quando um contribuinte compra um imóvel, o tempo para a administração tributária exigir ao contribuinte o pagamento da prestação ao contribuinte, no caso de Portugal seria 4 anos e no caso de Cabo Verde, se não tenho 5 anos. E depois ainda tinha 8 anos para poder cumprir o pagamento. Não acha que é tempo demasiado longo para que se possa resolver essa situação? Eu só queria... Então, passo a palavra primeiro ao professor Mário Silva. Obrigado. Ainda bem que colocou a questão, porque provavelmente não fui muito explícito relativamente a isto. O que eu disse é que em 2015 foi criado um Centro Nacional de Arbitragem e Mediação. Já agora, era o Centro Nacional de Arbitragem e Mediação, e este centro prevê uma bolsa de árbitros do Estado. No Centro Nacional de Arbitragem e Mediação prevê-se uma bolsa de árbitros do Estado, mas são sempre as partes indicam os árbitros dentro desta bolsa. Se indicarem, digamos, as custas são reduzidas ou até podem ser isentas. Esta é uma tentativa perigosa, mas não é o que acontece na arbitragem tributária. Na arbitragem tributária, primeiro, a administração tributária escolhe o árbitro, o particular escolhe o árbitro dele, e estes dois escolhem o terceiro árbitro. Na falta de escolha ou falta de entendimento relativamente ao terceiro árbitro, o Conselho Deontológico é que indica o terceiro árbitro. Portanto, por aí me parece que o sistema protege perfeitamente, protege perfeitamente os contribuintes e obedece aos grandes princípios. É no Centro Nacional de Arbitragem, criado em 2015, que, do meu ponto de vista, existe esta perigosa disfunção. Não sei se esclareci. Obrigado. Sr. Professor Joaquim. Muito obrigado e agradeço igualmente a pergunta, muito bem colocada. Na verdade, antes de referir se o prazo me parece demasiado longo ou não, e acho que não é demasiado longo, referir apenas o seguinte: não é um prazo após o outro, não é depois. Isto é, ambos se começam a contar logo ao início, a partir do momento em que realiza o facto tributário, a tal venda do imóvel. Isto é, a partir desta altura, por exemplo, janeiro de 2010, começam a contar-se 4 anos para a AT pedir o imposto e começam ao mesmo tempo a contar-se 8 anos para depois do imposto pedido, exigi-lo em concreto através de cobrança. Portanto, na realidade, não seriam 4 e depois mais 8, não seriam 12. Seriam, no máximo dos máximos, 8 até 2018. A verdade é que acaba por ter razão quando diz que o prazo pode ser um tanto ou quanto longo. Porquê? Porque aquilo que eu fui intuindo ao longo da intervenção é que estes prazos podem não ser contínuos. Sempre que, isto é importante até uma vez mais, estivermos aqui perante, por exemplo, advogados, sempre que o contribuinte ou a administração introduzirem na relação jurídica algum aspecto de confronto, sempre que houver uma reclamação, uma revisão, uma oposição, uma impugnação, seja o que for, que indicie perante o ordenamento jurídico que aquela relação jurídica está a ser tumultuada, está a ser confrontada ou conflitual, o prazo suspende-se. Ou seja, podemos estar, de facto, com um longo período temporal em que o contribuinte está numa situação de incerteza, mas a AT também está, é preciso notá-lo, não é só o contribuinte. E mais do que isso, uma incerteza derivada do facto de ambos, contribuinte e administração, estarem a discutir o litígio
seja em sede administrativa ou jurisdicional. Isto leva a quê? A que o prazo, na verdade, não sejam 8 anos, mas possam ser 10, 12, 14 ou 16. Em Portugal temos ainda hoje dívidas nos tribunais a ser dirimidas, ou melhor, litígios respeitantes a dívidas, de há 20 anos atrás. Se me parece que o período é demasiado longo, é muito longo por uma dimensão constitucional. Eu sou professor de Direito Público, portanto, para mim faz-me confusão haver prazos demasiado extensos no ordenamento jurídico. Há um princípio que é o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança. Agora, se olharmos para o lado, para o domínio do direito privado, nós temos prazos cá em Portugal de prescrição de 20 anos, precisamente, e agradeço corroborar-me, porque é sinal que o prazo será equivalente. Ou seja, no domínio das relações jurídicas privadas, temos 20 anos para, eventualmente, exercitar os direitos e esperar que os outros exerçam os direitos. No domínio das relações jurídico-públicas, sem fazer nenhum juízo de valor ou do desvalor, em que estamos perante interesses públicos e necessidades coletivas, um prazo de 4 anos não me parece um prazo demasiado longo. Um prazo de 4 anos, que é o prazo que a administração tem para pedir a dívida. Um outro aspecto, para não me alongar muito, depois, se quiser, estou ao dispor para conversarmos off-record, como se costuma dizer. Um outro aspecto é que muitas vezes temos de ter em consideração que a matéria tributária, e desculpem-me agora dizer isto do ponto de vista dos contribuintes, a AT faz muitos erros. Mas muitas vezes os contribuintes também podem fazer propositadamente atuações no sentido de, entre aspas, entupir os serviços da AT com reclamações, pedidos, revisões, para quê? Para que a AT não decida em tempo útil. Se colocarmos um prazo muito limitativo, se dissermos que a AT tem 1 ano para decidir pedir o imposto, basta ao contribuinte apresentar requerimentos, mais pedidozinhos, mais esclarecimentos, mais tudo mais, acabou o ano. E então, quer dizer, até nunca tinha a possibilidade de exercer os seus direitos. Portanto, o prazo de 4 anos, 5 em Cabo Verde, o prazo de 5 anos parece-me um prazo relativamente razoável. A distinção entre os 4 e os 5 talvez seja, sem conhecer muito bem o ordenamento cabo-verdiano, mas intuo, talvez seja o facto da AT portuguesa ser muito mais informatizada e digitalizada e poder ter meios mais céleres e mais ágeis, que provavelmente a administração cabo-verdiana ainda não terá. Mas quando tiver, a tendência será para este prazo reduzir. Portanto, respondendo diretamente à questão, em teoria não são prazos demasiado longos. Na prática podem ser, porque as próprias partes contribuem para tumultuar a relação jurídica. Não sei se respondi. Muito obrigada. Não sei se há mais alguma questão. Então, damos encerrada, portanto, esta sessão e saímos para o almoço e retomamos os trabalhos às 2h30. Muito obrigada.